O Vaticano sempre negou o que aconteceu nas últimas 48 horas antes da morte do Papa João Paulo I. Mas entre os documentos esquecidos e os relatos silenciados, há uma história que nunca chegou à luz. Uma história que começa não nos corredores do poder, mas dentro de uma pequena capela, com uma mulher que ousou escrever o que viu, e foi apagada antes que o mundo pudesse ouvir. O ano era 1978. O mundo vivia sob a sombra da Guerra Fria e a Igreja Católica enfrentava uma de suas maiores crises internas desde o Concílio Vaticano II. A eleição de Albino Luciani como Papa, um homem simples, de sorriso tímido, havia sido vista como o início de uma nova era. Um Papa que falava de pobreza, transparência e reforma. Mas sua morte repentina, apenas 33 dias após assumir o trono de São Pedro, deixou mais perguntas do que respostas. Entre os muitos nomes apagados dos registros daquele período, um reaparece discretamente em um relatório confidencial da Secretaria de Estado. Irmã Teresa Augusta Frassati. Freira beneditina, 49 anos, italiana, teóloga e escriba do Arquivo Apostólico. Durante 2 décadas, havia copiado e traduzido documentos para a Congregação para a Doutrina da Fé. Ninguém sabia de sua existência fora do círculo interno do Vaticano, até setembro de 1978, quando algo aconteceu. Segundo testemunhos posteriores, Teresa começou a registrar em seu diário uma série de sonhos inquietantes, todos relacionados ao novo Papa. Escrevia em latim, descrevendo cenas que pareciam visões, um cálice derramado sobre a mesa, mãos cobertas por anéis caindo no chão, um crucifixo sem corpo. 3 dias antes da morte de João Paulo I, ela confidenciou a um padre jesuíta, seu confessor, que acreditava ter recebido um aviso. Disse: "Aquele que carrega o peso não verá a aurora." O padre teria aconselhado silêncio, mas ela não obedeceu. No dia 27 de setembro, Teresa entregou um envelope lacrado à Secretaria de Estado. O documento, segundo o protocolo, deveria ser arquivado, mas não foi. Na madrugada seguinte, o Papa foi encontrado morto em seus aposentos. Oficialmente, a causa foi infarto do miocárdio, mas dentro dos muros a versão nunca convenceu. O Papa havia dormido bem, revisado documentos e planejava reformas financeiras no Banco do Vaticano. Seu corpo foi descoberto às 5h30 da manhã, sentado na cama com um sorriso leve. Às 6 horas, antes mesmo da divulgação oficial da morte, os guardas suíços receberam ordem para lacrar o quarto papal. Às 6h15, a irmã Teresa foi chamada para prestar esclarecimentos. Nunca mais saiu. Os registros de entrada mostram sua presença no Palácio Apostólico às 6h28. Nenhuma saída registrada. Durante anos, acreditou-se que ela havia sido transferida para um convento, mas um documento interno, datado de 1980, menciona sua ausência não esclarecida. E, curiosamente, o envelope que ela havia entregue, o mesmo que deveria estar arquivado, foi classificado como material desaparecido. O Vaticano nunca admitiu publicamente que uma freira esteve envolvida nas últimas horas da vida de João Paulo I. Mas entre os oficiais de arquivo circula uma lenda, que ela previu a morte e tentou avisar, e que pagou o preço por isso. Em 1993, um ex-funcionário do Departamento de Arquivos Especiais, chamado Domênico Valli, revelou em entrevista que encontrou uma nota escondida dentro de um livro de registros. Era uma folha de papel fina, dobrada 3 vezes, com caligrafia feminina. Dizia apenas: "Quando ele fechar os olhos, o ouro e o silêncio se tocarão." O perito que analisou o texto confirmou que a caligrafia era idêntica à de Teresa Frassati. O que significava aquela frase? Para uns, uma metáfora sobre humildade e poder. Para outros, um aviso sobre algo mais físico, o ouro representando os anéis do Papa
e o silêncio, a morte súbita. Mas o detalhe mais perturbador é que a nota estava datada do dia anterior à morte. Nos anos seguintes, o Vaticano tentou controlar a narrativa. O caso do Papa João Paulo I foi tratado como tragédia natural. Nenhuma investigação formal, nenhuma autópsia. O corpo embalsamado rapidamente. E qualquer menção a presságios ou profecias foi classificada como superstição. Mesmo assim, pequenos sinais de encobrimento continuaram surgindo. Entre 1979 e 1981, várias páginas dos registros diários da Secretaria de Estado desapareceram. Um antigo escriba, entrevistado décadas depois, admitiu que parte dos documentos foi reescrita para simplificar a história. E então, algo inesperado aconteceu. Em 2003, durante a digitalização dos arquivos, técnicos encontraram um rolo de microfilme sem etiqueta. Dentro, havia a cópia de uma carta escrita por Teresa Frassati, endereçada ao Pastor Supremo. O texto começava com uma citação bíblica: "Vigia, porque não sabes o dia nem a hora." No corpo da carta, ela descrevia um sonho repetido. O Papa sentado à mesa, lendo um documento, enquanto uma sombra se aproximava atrás dele. E terminava com a frase: "O cordeiro será silenciado antes do amanhecer." O conteúdo foi considerado de natureza mística e arquivado sem divulgação, mas o carimbo de autenticação no canto inferior era claro: Secretaria de Estado, recebido em 27 de setembro de 1978, ou seja, o dia anterior à morte. O microfilme foi guardado por décadas, até que uma cópia começou a circular entre historiadores. Foi assim que o nome de Teresa ressurgiu. E junto dele, a suspeita de que alguém dentro da igreja sabia que o Papa não chegaria ao dia seguinte. Em 2012, um jornalista italiano, Stefano Ricciardi, publicou um artigo intitulado A Profecia do Silêncio, alegando ter recebido cópias dos documentos. Dias depois, o texto foi removido. Ricciardi afirmou ter recebido ameaças e abandonou a investigação. Mas antes disso, deixou uma frase curiosa em uma entrevista de rádio. A freira não viu o futuro, ela apenas leu o que já estava escrito. Essa declaração mudou tudo. O que Teresa teria lido? De onde veio seu aviso? E por que, exatamente 48 horas depois, ela desapareceu sem deixar rastro? Os arquivos oficiais do Vaticano permanecem lacrados. Mas entre os documentos recuperados por investigadores independentes, há uma menção enigmática datada de outubro de 1978. Documentum de nocte, destruendum. Tradução: Documento da noite, destruir. Esse seria, supostamente, o nome do relatório sobre a madrugada da morte papal. E o nome de quem o escreveu, segundo as anotações marginais, era o dela: Irmã Teresa Augusta Frassati. Depois da morte de João Paulo I, o Vaticano fechou-se em silêncio. Nenhum comunicado explicava a presença da irmã Teresa Frassati no Palácio Apostólico na manhã de 29 de setembro de 1978. Nos registros públicos, seu nome foi removido. Nas atas da Secretaria de Estado, substituído por um traço. Mas dentro dos arquivos internos, um pequeno detalhe escapou à censura. Uma folha timbrada, numerada Documento 39B, com a inscrição em latim Ad Secretum Perpetuum, para sigilo perpétuo. Durante décadas, ninguém fora dos muros soube da existência desse documento. Ele foi citado pela primeira vez em 1996, em uma carta escrita por um arquivista aposentado, Padre Giulio Varrani, endereçada a um colega historiador. Varrani afirmava ter visto o manuscrito de Teresa antes de sua destruição. Segundo ele, tratava-se de um relato breve e preciso dos eventos que antecederam a morte do Santo Padre. O conteúdo exato nunca foi divulgado, mas Varrani descreveu um trecho que o marcou. Ela escreveu que havia escutado passos onde ninguém deveria estar.
Pouco depois de enviar a carta, o padre morreu em um incêndio acidental em sua residência. O documento original desapareceu. Mas em 2014, uma cópia carbonizada de parte da carta foi encontrada entre os papéis do historiador. Nela, Varrani menciona um nome pouco conhecido: Monsenhor Pietro Albani, o homem que teria recebido a confissão de Teresa na madrugada do dia 28. Albani era assessor direto da Congregação para a Doutrina da Fé, conhecido por sua lealdade ao cardeal Villot, o secretário de Estado. Segundo os registros, ele esteve presente no Palácio Apostólico até pouco antes da descoberta do corpo do Papa. Depois disso, foi transferido discretamente para a Nunciatura da Argentina. Um relatório de 1981, desclassificado apenas em 2009, confirma que Albani supervisionou a destruição de um conjunto de documentos relativos à morte do pontífice e a comunicações não oficiais de origem feminina. Era o diário de Teresa Frassati. Segundo testemunhos posteriores, o diário foi copiado antes de ser queimado. Um dos estenógrafos encarregados da tarefa, irmão Michele Cortese, revelou em 2007 que havia transcrito parte do texto em segredo. Em entrevista, afirmou: ela escreveu como quem sabia que seria lida depois da morte. Entre as anotações preservadas, havia uma passagem inquietante, datada de 26 de setembro. Ele assinou o documento: amanhã o ouro será removido do sangue. Analistas interpretaram essa frase como referência às reformas financeiras que o Papa planejava impor ao Instituto para as Obras de Religião, o Banco do Vaticano. Poucos sabiam, mas João Paulo I havia iniciado uma auditoria secreta que poderia desmantelar redes de corrupção internas. Teresa, que trabalhava na transcrição de documentos contábeis, teria tido acesso a relatórios que apontavam movimentações ilegais. A hipótese mais aceita é que ela soube demais, e o aviso que deixou pode ter sido menos profético e mais político. Em 1978, o Vaticano vivia sob uma estrutura de poder fragmentada. A morte repentina de um papa reformista abalou os alicerces de uma igreja dividida entre a fé e o dinheiro. E no meio dessa tensão, a figura de uma freira copista, mulher, erudita, invisível, tornou-se um risco. Segundo arquivos da Gendarmeria Vaticana, Teresa teria sido interrogada durante a madrugada por 2 oficiais. O registro de entrada está datado de 2h47 da manhã. Nenhum registro de saída. Um relatório complementar, assinado por Albani, afirma: a testemunha entrou em estado de fervor místico e precisou ser contida. Contida. A palavra foi usada várias vezes em documentos que tratavam de desaparecimentos dentro do Vaticano. Era um eufemismo para confinamento. Décadas depois, um ex-guarda suíço, cujo nome foi mantido em sigilo, relatou ter visto naquela madrugada uma freira sendo conduzida pelos corredores laterais do Palácio Apostólico. Ela estava calma, disse ele. Apenas repetia que havia feito o que devia. Depois disso, o silêncio. O nome de Teresa Frassati desapareceu não apenas dos arquivos, mas também dos conventos. Nenhum registro de votos, transferência ou falecimento, como se nunca tivesse existido. Mas em 2005, um envelope anônimo chegou à redação de um pequeno jornal católico de Turim. Dentro, uma folha datilografada com o timbre da Secretaria de Estado, datada de 1978, e um carimbo: Classificato Documentum de Nocte. O texto em latim dizia: o pastor dorme e o cálice é derramado. O ouro foi removido do sangue, ela avisou, mas ninguém quis ouvir. O documento foi analisado por especialistas e declarado autêntico. A assinatura, embora ilegível, coincidia com o estilo de Pietro Albani. Se verdadeiro, o relatório confirmava que o Vaticano sabia da advertência de Teresa antes da morte do Papa e escolheu ignorá-la.
Nos meses seguintes, novas evidências surgiram. Uma gravação de fita magnética encontrada entre os pertences de um antigo funcionário da Biblioteca Vaticana continha uma voz feminina recitando trechos em latim. A tradução dizia: "Se a voz for silenciada, o corpo responderá." A autenticidade da gravação nunca foi comprovada, mas o padrão da voz coincidiu com gravações litúrgicas de freiras beneditinas do mesmo período. Em 2018, pesquisadores italianos digitalizaram o áudio e descobriram sob a voz principal uma segunda frequência. Uma voz masculina dizendo em italiano: "Ela disse a verdade." A partir daí, a história de Teresa Frassati deixou de ser lenda. Jornais e documentários começaram a citar o caso. A igreja manteve-se em silêncio, mas nos bastidores, alguns sacerdotes admitiram que a investigação interna de 1978 nunca foi encerrada. O dossiê, guardado sob o título Evento 33, referência aos 33 dias do papado, continha mais de 200 páginas de relatórios, transcrições e depoimentos. A freira era mencionada 28 vezes. Em um dos anexos, uma nota manuscrita atribuída ao cardeal Villot diz: "A mensagem dela foi decifrada. Era advertência, não profecia." E no rodapé, "Eliminada a fonte." Essa seria a última vez que o nome de Teresa apareceu oficialmente. O mais perturbador, no entanto, veio anos depois. Durante a digitalização de arquivos em 2020, técnicos encontraram uma folha solta entre relatórios do Banco do Vaticano. No canto superior, o mesmo carimbo de 1978. A folha continha apenas uma frase, em latim, escrita à mão: "Quando ele cair, eu estarei ao lado." A caligrafia era de mulher, e o exame grafotécnico indicou correspondência de 94% com as amostras conhecidas da irmã Teresa Frassati. O documento foi datado em 28 de setembro de 1978, poucas horas antes da morte do Papa. Após essa descoberta, o Vaticano reforçou o sigilo dos arquivos referentes ao período. Nenhum pesquisador teve mais acesso, mas um detalhe escapou. O inventário digital mostrava que um dos volumes selados tinha o título Relatio Ferrata, Nocte, que significa relato de ferro, à noite. O nome Ferrata é uma variação antiga de Frassati. O Vaticano pode ter trocado o sobrenome dela para esconder o original. Ainda assim, os investigadores independentes continuaram reunindo fragmentos. E em 2021, um deles, o historiador polonês Jan Kowalski, divulgou a transcrição de uma carta enviada por um monge anônimo ao bispo de Cracóvia em 1979. O texto dizia: "Ela disse que a aurora não viria, e quando o sino tocou, ela já não estava entre nós. Mas alguém, naquela madrugada, ouviu o som de uma porta se fechar e um sussurro dizer: 'Ele não acordará.'" Kowalski afirma que essa carta foi interceptada e arquivada pelo Vaticano. O conteúdo, no entanto, é consistente com outros relatos. Teresa estava viva durante a madrugada da morte papal, dentro do Palácio Apostólico. O que aconteceu entre 2h47 e 5h30 nunca foi esclarecido. Mas o relatório da noite, o Documentum de Nocte, ainda existe, e segundo fontes internas, há uma anotação final escrita em caligrafia feminina: "Eu vi a sombra entrar, e depois o silêncio." Durante 20 anos, acreditou-se que o Documentum de Nocte, o relatório escrito pela irmã Teresa Frassati, havia sido completamente destruído. O Vaticano negava sua existência, e os poucos que mencionaram o documento morreram antes de revelar o conteúdo. Mas em 1998, um fragmento sobreviveu, e foi suficiente para reabrir o que muitos consideravam o segredo mais bem guardado do século XX. O homem que trouxe o documento de volta à luz foi o cardeal Lorenzo Bellini.
Aos 84 anos, já aposentado e vivendo em reclusão na Toscana, ele havia trabalhado diretamente com a Secretaria de Estado nos anos 1970. Bellini era conhecido por sua memória prodigiosa e por anotar tudo o que via. Quando soube que estava gravemente doente, decidiu falar. Em uma entrevista gravada para um jornalista austríaco e publicada apenas após sua morte, o cardeal fez uma afirmação que abalou a historiografia do Vaticano. A freira escreveu o que viu, e nós queimamos o que deveríamos ter escutado. Segundo Bellini, parte do Documentum de Nocte foi copiada à mão por ele antes da destruição. O texto original, segundo descreveu, estava em pergaminho fino e tinta azul, um detalhe incomum para relatórios internos. Ela escrevia como quem rezava, disse o cardeal, e o que estava escrito era claro demais. Trechos reproduzidos por Bellini em sua carta póstuma revelam uma das descrições mais precisas da madrugada de 29 de setembro de 1978. Ouvi o som de passos na escada lateral. O relógio marcava 2h43. A porta foi aberta e 2 homens entraram. O Santo Padre perguntou se haviam trazido o relatório. Um deles respondeu: "Trazemos a resposta." Essas palavras, se autênticas, mudam completamente a narrativa oficial da morte de João Paulo I. O Vaticano sempre sustentou que o Papa dormira sozinho e fora encontrado morto pela manhã. Mas o relato de Teresa sugere que houve visita noturna e talvez confronto. O fragmento continua. Houve voz baixa e depois silêncio. O cálice caiu. O ouro deslizou pelo lençol. E quando abri a porta, já era manhã. A simbologia é evidente, mas o detalhe do cálice é crucial. O Papa João Paulo I, segundo relatos de servos e assistentes, mantinha em sua mesa de cabeceira um pequeno cálice de prata usado para a missa privada. Após sua morte, o objeto nunca foi encontrado. O cardeal Bellini afirmou ter guardado o fragmento do documento original em segredo por 20 anos, temendo represálias. Em 1998, entregou uma cópia ao jornalista austríaco Friedrich Weber, especialista em temas religiosos. 2 meses depois, Weber foi encontrado morto em um quarto de hotel em Viena. A polícia concluiu o suicídio. O documento desapareceu, mas em 2005, durante a catalogação do espólio de Weber, uma pasta foi encontrada. Dentro dela, uma folha datilografada em italiano, com o título Nocte Testimonium Te, Noite, Testemunho Te. O texto continha apenas 4 parágrafos e terminava com a frase: "Se o cordeiro dorme, é porque o altar se tornou prisão." Os investigadores que analisaram a folha notaram algo estranho. O papel apresentava marcas circulares, como se tivesse sido molhado por lágrimas ou água benta. E no canto inferior direito, uma impressão digital, feminina. A correspondência caligráfica foi comparada com cartas conhecidas de Teresa Frassati. Coincidência de 97%. A autenticidade foi praticamente confirmada. Mas o que realmente transformou o caso foi o conteúdo dos anexos que vieram com a pasta. Entre as folhas, havia uma cópia de uma carta escrita pelo próprio cardeal Bellini ao secretário pessoal de João Paulo I, padre Diego Lorenzi, datada de 1984. Nela, Bellini escreveu: "Diego, o que ela escreveu não era profecia, era relato, e se nós fingirmos que não lemos, o som do silêncio nunca cessará." O padre Lorenzi negou ter recebido a carta. Mas, em entrevista concedida anos depois, admitiu que houve uma noite em que o Papa esperava visitantes que nunca chegaram oficialmente. Isso reforça a hipótese de que João Paulo I teve, sim, encontro reservado nas horas anteriores à morte. O conteúdo do Documentum de Nocte também faz referência a algo chamado Dossier Lucis, o dossiê da luz.
Ninguém sabia o que era até 2019, quando um ex-funcionário da Congregação para o Clero, sob anonimato, revelou que esse dossiê continha a lista de reformas que o Papa pretendia anunciar em 1º de outubro. Entre elas, substituição imediata de 2 cardeais envolvidos com o Banco do Vaticano, auditoria externa nas contas da Santa Sé e o encerramento de uma fundação controlada pela loja maçônica Propaganda Due, conhecida como P2. Essas reformas, se executadas, teriam abalado o poder financeiro da Igreja. E é justamente nessa hora que o nome da freira volta a aparecer. Teresa Frassati era a única copista responsável por traduzir o dossiê Lucis para o Arquivo Central. Em outras palavras, ela sabia exatamente o que o Papa pretendia fazer e quem seria afetado. Seu aviso, portanto, não era místico. Era uma tentativa desesperada de impedir o inevitável. Mas ela não estava sozinha. Em 1999, o historiador britânico Anthony Molloy publicou um livro sobre as finanças da Santa Sé. Em um capítulo, citou uma fonte anônima que teria fornecido informações confidenciais sobre uma mulher enclausurada em 1978 por tentar alertar o Papa de um perigo interno. Molloy foi processado e obrigado a retirar o trecho na edição seguinte, mas, anos depois, confirmou que a fonte era o próprio Bellini. O cardeal havia lhe dito algo que nunca foi publicado. Ela não desapareceu porque previu a morte. Desapareceu porque escreveu o nome de quem matou. Essa afirmação reacendeu o interesse internacional no caso. Em 2020, um grupo de pesquisadores independentes conseguiu acesso parcial aos arquivos digitalizados do Vaticano. Lá, encontraram uma nota interna, datada de 30 de setembro de 1978, assinada pelo cardeal Villot. Documento T recolhido. Conteúdo: mencionam-se 3 nomes. Medidas tomadas. Os nomes estavam riscados, mas a nota prova que o documento existiu e que continha acusações diretas. O Vaticano nunca respondeu oficialmente sobre o caso, mas entre estudiosos e religiosos tornou-se consenso que a freira foi silenciada para proteger o segredo. O que poucos sabem é que entre as anotações pessoais de Bellini, encontradas após sua morte, havia uma descrição enigmática. O papel queimava, mas as palavras não. E em um pedaço de papel separado, uma frase isolada, escrita em latim. Vox eius manet. A voz dela permanece. Ninguém soube ao certo o que ele quis dizer. Mas semanas depois de sua morte, o gravador usado em sua entrevista voltou a emitir ruídos estranhos. Técnicos afirmaram que o dispositivo, já desligado, reproduziu um trecho de voz que não estava na gravação original. A voz feminina dizia apenas: "Ele não acordou." O arquivo foi selado e guardado junto ao espólio do cardeal. E assim, mesmo décadas depois, a sombra daquela madrugada continuava viva. Hoje, acredita-se que ainda exista uma cópia completa do Documentum de Nocte. Segundo fontes ligadas ao arquivo apostólico, ela estaria guardada em um cofre subterrâneo identificado como Seção 19 Litir, ao lado de relatórios referentes à morte de outros papas. Mas há quem diga que uma segunda cópia sobreviveu e que não está dentro do Vaticano. Em 2021, um colecionador de manuscritos antigos relatou ter adquirido, em um leilão privado em Genebra, um fragmento de papel contendo a frase: "O cordeiro dormiu e a voz foi encerrada em ferro." O perito consultado reconheceu a caligrafia, Teresa Augusta Frassati. Se essa peça for autêntica, significa que o documento não foi completamente destruído e que alguém, talvez dentro do próprio Vaticano, preservou a última voz daquela madrugada. A voz de uma freira que escreveu o que ninguém teve coragem de dizer e que, ainda hoje, parece sussurrar entre as páginas queimadas: "Eu vi o que vocês apagaram."
Em 2005, quando a igreja preparava as homenagens pelos 27 anos da morte de João Paulo I, um pequeno grupo de jornalistas investigativos começou a se reunir discretamente em Roma. Liderados pela repórter italiana Chiara Balestri, eles estavam determinados a encontrar provas da existência do Documentum de Nocte. O que descobriram, porém, ultrapassava o que qualquer um imaginava. A investigação começou a partir de um nome quase esquecido: Fundazione Domus Silenti, Fundação da Casa do Silêncio. Criada em 1979, poucos meses após a morte do Papa, a instituição nunca teve sede oficial. Nos registros públicos, constava como Organização de Apoio à Restauração de Acervos Religiosos. Mas em 1981, ela recebeu doações equivalentes a 12 milhões de liras, vindas diretamente de contas ligadas ao Instituto para as Obras de Religião, o Banco do Vaticano. O mais curioso é que entre os membros fundadores estava um nome familiar: Monsenhor Pietro Albani, o mesmo homem que, segundo documentos anteriores, havia interrogado Teresa Frassati na madrugada da morte papal. Chiara e sua equipe perceberam que a fundação era mais do que um órgão filantrópico. Ela funcionava como um cofre. Dentro de seus armazéns, documentos inadequados ou não alinhados à doutrina oficial eram guardados sob sigilo, fora do alcance de pesquisadores. Entre 1980 e 1985, mais de 700 caixas de arquivos foram transferidas para a Domus Silenti. E entre elas, segundo um inventário obtido pelos jornalistas, havia uma pasta identificada como Ferrata Note Confessionem. A palavra ferrata, já usada anteriormente como pseudônimo para Frassati, voltou a aparecer. Isso foi o suficiente para reacender o caso. A equipe decidiu seguir as pistas financeiras. Descobriram que a fundação possuía uma pequena filial em Perugia, dirigida por um padre idoso chamado Matteo Riccardi. Ao ser procurado, Riccardi negou conhecer o nome de Teresa Frassati, mas ao final da entrevista disse uma frase curiosa: "Alguns silêncios não pertencem à igreja, pertencem ao medo." Dias depois, ele foi encontrado morto em seu quarto. Causa declarada: insuficiência cardíaca. Mas em seu escritório, Chiara encontrou algo que mudaria o rumo da investigação. Uma chave, gravada em metal escuro, com o número 19 Li, o mesmo código do cofre subterrâneo mencionado nos arquivos do Vaticano. No verso da chave, uma inscrição em latim: Memoria non dormie. A memória não dormirá. Chiara entregou a chave a um contato dentro do arquivo apostólico que confirmou que a numeração correspondia de fato a um compartimento selado desde 1980. No inventário digital constava como materiais de origem não verificada, acesso restrito. A jornalista tentou obter autorização formal para a abertura, mas o pedido foi negado. 2 dias depois, recebeu um envelope anônimo em sua residência. Dentro, uma fotografia em preto e branco, levemente danificada. A imagem mostrava uma mulher de hábito beneditino, com o rosto parcialmente voltado. Atrás dela, uma mesa coberta por papéis e um crucifixo de madeira. No verso da foto, em letra manuscrita, Ferrata, 27 de setembro de 1978. Era o retrato mais recente conhecido de Teresa Frassati. O negativo da foto nunca foi localizado, mas análises confirmaram a autenticidade do papel e da caligrafia. Chiara passou meses tentando localizar a origem da imagem. Seguindo as marcas do laboratório fotográfico, ela descobriu que a foto havia sido revelada em 1978 por uma oficina ligada à Fundação Domus Silenti. Isso provava que a organização havia sido criada não apenas para guardar documentos, mas também imagens e evidências relacionadas ao caso. Mas havia algo mais inquietante.
Entre os registros financeiros da fundação constava o pagamento de uma quantia significativa a um nome codificado como TAF. Em novembro de 1978, as iniciais coincidiam com Teresa Augusta Frassati. Oficialmente, ela estava desaparecida, mas alguém dentro do Vaticano continuava enviando dinheiro em seu nome. Chiara começou a acreditar que Teresa poderia ter sobrevivido. O rastro levou a um convento abandonado próximo a Assis, pertencente à Ordem Beneditina. Moradores locais afirmaram que entre 1980 e 1982, uma mulher idosa e silenciosa, que se apresentava apenas como Irmã Agnese, viveu ali por alguns meses antes de desaparecer novamente. Os relatos descreviam uma mulher de aparência frágil, mas com um detalhe peculiar. Carregava sempre um caderno preto e um pequeno medalhão com a inscrição "Non tace", não se cala. A mesma frase encontrada nos últimos fragmentos do caso do Redentore. Os investigadores começaram a suspeitar que Teresa, ou alguém agindo em seu nome, havia deixado um último registro antes de desaparecer definitivamente. Em 2006, um incêndio destruiu parte dos arquivos da Fundação Domus Silenti, em Perúgia. O relatório oficial apontou curto-circuito, mas entre os escombros, uma das caixas sobreviveu. Dentro dela havia um envelope lacrado com cera e o selo do Vaticano. O documento continha uma única página datilografada e o símbolo de cruz dupla usado pela Secretaria de Estado. O texto dizia: "Documento de noite, entregue sob custódia da Fundação. Conteúdo transcrito e replicado. Guardar sob luz e sob ferro." No canto inferior, um nome: Albani. Essa era a primeira confirmação de que a Fundação realmente armazenava cópias do Documentum de Nocte. Chiara decidiu continuar. Em 2007, com a ajuda de um contato dentro da Cúria, conseguiu acesso noturno à seção subterrânea 19L do Arquivo Apostólico. Lá, encontrou um cofre de ferro antigo com a inscrição Ferrata. O número da chave coincidia, mas o cofre estava vazio. No fundo, apenas uma faixa de tecido preto e um bilhete com 3 palavras escritas à mão. O som ficou. O Vaticano negou que qualquer intrusão tenha ocorrido, mas nas semanas seguintes, a jornalista percebeu que estava sendo seguida. Seu telefone foi grampeado, seu carro vandalizado. Mesmo assim, ela publicou uma reportagem parcial no jornal Il Messaggero, intitulada A Fundação do Silêncio. O artigo foi retirado do ar menos de 24 horas depois. Chiara desapareceu em abril de 2008. Seu corpo nunca foi encontrado, apenas seu gravador foi recuperado. No último trecho da fita, há uma voz feminina dizendo, em tom calmo: "Não procure por mim, procure pelo que sobrou." O áudio foi analisado por peritos. A voz não era de Chiara. O registro coincidiu com amostras da gravação litúrgica de 1978, atribuída à irmã Teresa Frassati. Ninguém conseguiu explicar como essa voz, desaparecida há 30 anos, poderia ter sido gravada em 2008. A fita foi arquivada sob o código Ferrata Vox. E desde então, o caso passou de investigação jornalística para lenda. Mas uma coisa é certa, a Fundação Domus Silenti ainda existe. Seu endereço, hoje, corresponde a uma pequena capela desativada nos arredores de Roma. Na porta, uma placa enferrujada exibe apenas 2 palavras em latim: Non tace, não se cala. Durante mais de 30 anos, o Vaticano conseguiu manter o silêncio absoluto sobre o Documentum de Nocte. Mas, em 2012, uma única confissão rompeu o muro. O responsável foi Padre Ângelo Moretti, ex-oficial administrativo da Secretaria de Estado. Aos 79 anos, Moretti decidiu falar, e o que revelou mudaria o entendimento de toda a história.
Naquele ano, a Itália vivia o auge dos escândalos conhecidos como Vatileaks, vazamentos de documentos internos que expunham corrupção e disputas de poder dentro da Santa Sé. Em meio ao caos, o padre Moretti concedeu uma entrevista a um jornalista espanhol, Javier Ortega, afirmando possuir cópias de relatórios referentes à morte de João Paulo I. Inicialmente, a notícia foi tratada como mais uma teoria. Mas, poucos dias depois, Ortega publicou uma fotografia de um manuscrito antigo com o título Note Testimonium e 3 nomes parcialmente cobertos por tinta preta. Os especialistas que analisaram o papel confirmaram sua idade e autenticidade. O carimbo da Secretaria de Estado, datado de 1978, era verdadeiro. Foi a primeira vez, em mais de 3 décadas, que o Vaticano reconheceu indiretamente a existência do Documentum de Nocte. Na entrevista completa, publicada em formato de livro meses depois, Moretti descreveu o conteúdo do documento original. Segundo ele, Teresa Frassati havia mencionado 3 nomes. O primeiro, de um cardeal. O segundo, de um banqueiro. O terceiro, de um homem sem batina, mas com a chave do portão. Moretti não revelou os nomes, mas deixou pistas suficientes. Disse que o cardeal ocupava um cargo de transição entre o ouro e o silêncio, e que o banqueiro guardava o segredo do cálice derramado. A frase fazia referência direta ao Instituto para as Obras de Religião, o Banco do Vaticano, então sob investigação por lavagem de dinheiro. O terceiro homem, segundo Moretti, era quem abriu a porta naquela madrugada. O Vaticano reagiu imediatamente. A entrevista foi censurada na Itália e proibida de circular em países de língua espanhola. Ortega foi intimado a entregar os originais, mas parte do material já havia sido publicado em rede internacional. Em uma das páginas reproduzidas, há uma frase sublinhada por Moretti. Ela escreveu seus nomes em oração, não em acusação. Ou seja, Teresa não denunciava por ódio ou política. Escrevia como quem avisava que algo terrível estava prestes a acontecer. A revelação de Moretti desencadeou uma nova onda de investigações. Em 2013, um grupo de repórteres do La Repubblica conseguiu acesso a documentos do Banco do Vaticano que citavam movimentações financeiras suspeitas entre setembro e outubro de 1978. Entre os beneficiários, um nome chamou a atenção: Roberto Calvi, o banqueiro posteriormente conhecido como o Banqueiro de Deus, encontrado morto em Londres em 1982, enforcado sob uma ponte. Calvi era membro da loja maçônica P2 e parceiro próximo de Michele Sindona, outro banqueiro envolvido em escândalos de corrupção da Santa Sé. Ambos estavam ligados ao mesmo grupo de poder que João Paulo I planejava expor. Isso reforçava a hipótese de que o Papa havia sido assassinado e que Teresa Frassati sabia disso antes de acontecer. Mas o detalhe mais explosivo veio quando Moretti revelou que um dos nomes da lista ainda estava vivo. Durante a entrevista, o padre afirmou que o terceiro homem, aquele que abriu a porta, havia deixado o Vaticano nos anos 1990, mas continuava servindo em uma diocese europeia. Quando Ortega perguntou se esse homem ainda exercia função eclesiástica, Moretti respondeu: sim, e é ele quem carrega o segredo do silêncio. Semanas depois da publicação, Moretti foi hospitalizado após um acidente automobilístico. Morreu 3 dias depois, sem voltar a falar. O jornalista Javier Ortega também desapareceu. Seu laptop com os arquivos digitalizados nunca foi encontrado. Mesmo assim, parte do material foi recuperado a partir de backups. Entre eles, um trecho de áudio da entrevista original. No minuto 47, Moretti diz: ela não viu o futuro, ela viu o que eles já haviam decidido. Essa frase se tornaria o centro de todos os estudos posteriores. O Vaticano, pressionado, divulgou uma nota curta.
A morte de João Paulo I foi natural e sagrada. Qualquer especulação contrária fere a fé e a história. Mas a nota não surtiu efeito. Nos bastidores, cardeais aposentados começaram a admitir que documentos do caso foram, de fato, selados para proteger a unidade da Igreja. Um deles, sob anonimato, afirmou: havia mais do que fé naquela madrugada. Havia medo. Em 2015, uma nova peça surgiu. Um arquivo digital enviado anonimamente a uma redação de Milão continha a transcrição parcial de uma página do Documentum de Nocte. No canto superior, o mesmo timbre da Secretaria de Estado e a assinatura de Pietro Albani. O texto dizia: 3 tocaram a sombra e 1 segurou o cálice. O ouro foi lavado, o pastor caiu, a testemunha dorme. A caligrafia feminina nos rodapés foi identificada como sendo de Teresa. Ela acrescentou uma observação: eles vieram juntos, mas apenas um rezou. Isso sugeria que no momento da morte do Papa, 3 pessoas estavam presentes no aposento, exatamente como o fragmento de Bellini havia descrito. Os investigadores independentes passaram a buscar o terceiro nome. A partir de cruzamentos de registros, chegaram a um ex-oficial da Gendarmeria Vaticana, Luigi Carboni, que havia servido como guarda pessoal de cardeais entre 1976 e 1980. Carboni mudou-se para a Bélgica nos anos 1990 e, segundo registros, viveu discretamente sob identidade religiosa. Em 2016, uma equipe de documentaristas conseguiu localizá-lo. Gravaram uma entrevista de 2 horas que só foi exibida após sua morte em 2018. No vídeo, Carboni confirma: eu estava no palácio naquela madrugada. Ela também estava. E eu vi quando apagaram as luzes. Questionado sobre o que aconteceu depois, respondeu: o Santo Padre não morreu sozinho. E em seguida, acrescentou uma frase que se tornaria icônica: o silêncio da Igreja não é a ausência de som, é o som que ainda não terminou. Essas palavras foram interpretadas como a confissão indireta de um participante ou testemunha. Após a divulgação do vídeo, o Vaticano voltou a negar qualquer envolvimento e classificou o caso como ficção construída a partir de documentos extraviados. Mas havia mais. No fim da gravação, Carboni entrega uma pequena caixa de madeira ao entrevistador. Dentro dela, um medalhão antigo com a inscrição Non Taci, o mesmo símbolo encontrado na fundação Domus Silenti e na foto de Teresa. Quando perguntaram o que significava, ele respondeu: é o som dela, nunca se apagou. Depois disso, a caixa desapareceu. O jornalista que filmou a entrevista relatou que o medalhão foi confiscado por autoridades eclesiásticas sob o argumento de preservação patrimonial. Mas uma fotografia foi feita antes da apreensão. No verso do medalhão, há uma inscrição quase imperceptível em latim: 3 in nocte una lucis. 3 na noite, uma luz. Os estudiosos interpretaram a frase como referência direta aos 3 nomes mencionados no documento. Desde então, o caso passou a ser conhecido como o mistério dos 3 na noite. E conforme novas vozes surgiam, o Vaticano reforçava o silêncio. Em 2019, uma carta anônima enviada a uma emissora francesa afirmou conter a lista completa dos nomes. O documento nunca foi autenticado, mas dizia: um serviu a fé, outro serviu o ouro e o terceiro guardou a porta. Ela escreveu os 3, mas o fogo levou 2. A correspondência terminava com uma assinatura única: Ferrata. O mesmo pseudônimo de Teresa Frassati. Se autêntica, essa carta prova que alguém, talvez a própria freira, ainda estava viva, ou que sua voz continuava ecoando através de quem herdou seus escritos. E pela primeira vez, o silêncio do Vaticano começou a rachar. Dentro da Cúria,
Documentos internos mencionavam a necessidade de revisar os arquivos de 1978 e controlar o material Ferrata. Mas, como sempre, nada foi tornado público. E a pergunta permaneceu: quem eram os três? E quem, afinal, ainda carregava o segredo da madrugada em que o ouro e o silêncio se tocaram? No início de 2020, um erro técnico expôs aquilo que o Vaticano tentou apagar durante mais de 4 décadas. Enquanto técnicos digitalizavam o acervo da Fundação Domus Silenti, um conjunto de arquivos criptografados apareceu rotulado com o nome Ferrata Note Zip. O conteúdo, ao ser aberto, revelou 54 imagens digitalizadas, manuscritos, anotações e trechos de um documento que parecia ser o verdadeiro Documentum de Nocte. A descoberta veio à tona por acaso, mas o impacto foi devastador. Os arquivos mostravam páginas queimadas parcialmente com trechos legíveis, e pela primeira vez, o texto original de Teresa Frassati pôde ser lido, quase completo. O documento começava com uma citação do Evangelho de João, escrita à mão em latim. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em seguida, uma anotação em tinta escura. Escrevo porque vi, e o que vi não era para olhos de fé, mas para os de coragem. O relato descrevia as últimas horas do Papa João Paulo I com uma precisão perturbadora. Ela dizia ter sido chamada ao Palácio Apostólico para entregar a tradução final do dossiê Lucis. Chegou pouco antes das 22 horas e permaneceu na antessala enquanto o Papa revisava documentos. Teresa descreve a cena como de uma paz pesada, como o silêncio antes da tempestade. Por volta das 23h30, ouviu batidas leves na porta e vozes masculinas. Reconheceu uma delas, o cardeal Albani. Outras 2 eram desconhecidas. Escreveu: ele se levantou, sorriu e disse que a verdade também precisava dormir. Pouco depois ela notou que o tom das vozes mudou. Houve discussão abafada. E em seguida, silêncio. O próximo trecho, escrito com letras tremidas, é o mais impactante. Abri a porta por instinto, as mãos quietas. Ela descreve ter sentido cheiro de incenso e ferro queimado. O crucifixo da mesa havia desaparecido. O último parágrafo é o que os estudiosos chamaram de o aviso final. 3 tocaram a sombra. 1 carregou o silêncio. Eu escrevi seus nomes, mas o fogo virá antes do sol. Essas frases coincidem perfeitamente com os fragmentos mencionados décadas depois por Bellini, Moretti e Carboni. Mas o documento traz ainda uma observação final, escrita de próprio punho e fora da estrutura do texto. Se alguém ler isto, saiba que não pedi para ser ouvida, pedi para não ser esquecida. No rodapé da última página há uma assinatura em latim, Soror Ferrata, Irmã Ferrata. Era a confirmação de que Teresa Frassati usou o pseudônimo Ferrata ao redigir o relatório. A grafia idêntica aos documentos autênticos eliminou qualquer dúvida, mas o arquivo continha algo ainda mais intrigante. Junto aos manuscritos havia uma gravação em fita magnética, digitalizada em formato de áudio. O arquivo se chamava Nocte Vox.av. Ao ser reproduzido, ouve-se o ruído de fundo de uma sala grande, com ecos de passos e o som de papel sendo manuseado. Depois, uma voz feminina, calma, cansada, mas firme. Se esta voz chegar, é porque a noite não acabou. Eles me pediram silêncio. O áudio termina com uma respiração longa e um estalo metálico, como o fechamento de uma porta. Especialistas em forense acústico confirmaram que a voz é compatível com o padrão vocal de Teresa, comparando-a com cânticos beneditinos registrados em 1976. Essa descoberta reacendeu o caso em todo o mundo. As mídias chamaram o evento de o último testemunho de Teresa. O Vaticano, mais uma vez, não se pronunciou.
mas, silenciosamente, reforçou as restrições de acesso aos arquivos da Domus Silenti. Os técnicos que haviam feito a digitalização foram afastados e o servidor original foi destruído. Mesmo assim, cópias dos arquivos já haviam sido replicadas na nuvem. O público, pela primeira vez, teve acesso às palavras originais da mulher que previu e presenciou a morte de um papa. O trecho mais citado nas semanas seguintes foi aquele em que Teresa descreve sua própria sensação de destino. Se me buscarem, não me encontrarão. A frase foi interpretada de várias formas. Para uns, uma metáfora de fé. Mas em termos históricos, o impacto foi imenso. A leitura dos documentos mostrou que Teresa não era uma visionária delirante, mas uma testemunha ocular, envolvida diretamente com os documentos secretos de reforma. Ela conhecia o dossiê Lucis, sabia dos movimentos bancários e percebia as tensões dentro da cúria. Sua profecia era, na verdade, um aviso codificado, escrito com a linguagem simbólica das ordens religiosas para escapar da censura. O historiador suíço Martin Seidel, que estudou os arquivos, concluiu: ela tentou falar em código, mas a igreja decifrou, e quando entenderam o que ela dizia, já era tarde demais. Outro detalhe dos manuscritos chamou atenção. Na margem de uma das páginas, há uma sequência numérica escrita em tinta azul, 1978, 33.3, 14. Os analistas acreditam que representa o horário em que o Papa foi declarado morto, 3:14. Ou seja, Teresa registrou o instante exato antes que o evento fosse divulgado. Isso indica que ela ainda estava viva no momento da morte e provavelmente foi retirada logo depois. Os arquivos digitais também incluíam um último documento, uma folha datilografada, sem título, mas com o selo da Domus Silenti. No topo, lia-se. O texto breve dizia: a fé sem memória é sombra. O que escrevi, deixei para quem ainda ouve. Os peritos concluíram que essa era a última mensagem de Teresa, escrita antes de desaparecer. O arquivo digital continha metadados datados de 1980, 2 anos após o desaparecimento. Isso significa que alguém, talvez ela mesma, editou ou complementou o documento nesse período. Como uma mulher oficialmente desaparecida poderia ter deixado registros datados 2 anos depois? Essa pergunta nunca foi respondida, mas a revelação provocou uma onda de revisões históricas. Pesquisadores da Universidade de Bolonha e do Vaticano começaram a analisar novamente a morte de João Paulo I, reavaliando documentos e relatos. O resultado parcial, vazado em 2021, foi devastador. O relatório interno admitia irregularidades nos horários registrados e reconhecia que havia presença não identificada na madrugada da morte papal. O nome de Teresa não aparece, mas o código Ferrata, na note, é citado 4 vezes. Mesmo dentro da igreja, o silêncio começou a rachar. Talvez Deus tenha escolhido o silêncio dela para que nós falássemos agora. Pouco tempo depois, a Conferência Episcopal divulgou um comunicado breve e cifrado. Há vozes que permanecem e há memórias que não dormem. Nenhum outro comentário, mas entre os arquivos liberados, uma última folha chama a atenção. Datada de 1983, com carimbo da Fundação Domus Silenti, traz uma única linha manuscrita em tinta vermelha. Ninguém sabe quem escreveu. Mesmo que o corpo tenha desaparecido, sua voz e o que ela revelou continuou. E o Documentum de Nocte, o testemunho da noite, deixou de ser uma lenda. Passou a ser a confissão viva da mulher que viu o ouro e o silêncio se tocarem e se recusou a calar. Teresa Frassati não desapareceu apenas da história, ela se tornou a história.
Com a revelação dos arquivos digitais da Fundação Domus Silenti, a história de Teresa Frassati deixou de ser apenas um rumor perdido nas sombras do Vaticano. O nome que durante décadas foi apagado dos livros, das ordens religiosas e das atas papais, reapareceu como uma ferida aberta na própria história da Igreja. Mas para o Vaticano, havia um problema ainda maior do que o conteúdo dos documentos: o que eles representavam. O Documentum de Nocte não era apenas um registro de uma noite. Era o espelho de um sistema que havia escolhido o silêncio em vez da verdade. Nos meses seguintes à divulgação dos arquivos, uma comissão secreta foi criada dentro da Cúria para avaliar o impacto doutrinal da revelação. Seu relatório, mantido sob sigilo, vazou em fragmentos para jornalistas italianos. Um dos trechos dizia: "Os escritos da irmã Ferrata refletem fé autêntica e lucidez mística, mas também denunciam as sombras que habitam o poder terreno da Igreja." Essa frase, vinda de dentro, foi suficiente para reacender o debate. Durante anos, o Vaticano defendeu que João Paulo I morrera em paz. Mas o texto de Teresa mostrava uma verdade diferente, a de que o Papa estava cercado por interesses isolados e que, ao tentar reformar a estrutura financeira e moral da Santa Sé, tocou em algo que não podia ser tocado. Os historiadores chamam esse ponto de o limite da luz, o instante em que o poder humano tenta penetrar o território do sagrado e é engolido por ele. Teresa viu isso acontecer e foi punida por ver. O mais surpreendente é que, mesmo depois de revelados os documentos, o Vaticano nunca condenou explicitamente a freira. Pelo contrário, em um gesto sutil, o nome Teresa A. Frassati foi incluído em 2022 na lista de religiosas desaparecidas em missão, sem menção ao caso, sem explicação. Mas ali estava, reconhecida. No mesmo ano, uma missa anônima foi celebrada em memória das vozes que se calaram pela verdade. Na homilia, o sacerdote citou uma frase retirada diretamente dos manuscritos: "A fé sem memória é sombra." E então, olhando para a câmera, acrescentou: "Mas a sombra também é o que prova que a luz existe." Era a primeira vez, em 40 anos, que o nome de Teresa era citado indiretamente dentro dos muros do Vaticano. Após a cerimônia, a gravação foi retirada do ar. Mas já era tarde. A internet havia se tornado o novo arquivo dos esquecidos. E a história que a Igreja tentou sepultar se espalhou com força. Estudiosos começaram a publicar análises sobre os textos de Teresa, chamando-a de a voz que escreveu o que a Igreja não ousou dizer. Em 2023, um pesquisador americano publicou um estudo comparando as palavras da freira com passagens do Diário de João Paulo I e encontrou correspondências de linguagem, expressões idênticas, metáforas iguais. Isso indicava que ambos partilhavam da mesma visão, a de uma igreja que precisava de luz, mesmo que essa luz custasse tudo. Mas o mais perturbador estava por vir. Durante uma restauração no convento de Santa Cora, o mesmo onde Teresa havia trabalhado, uma parede foi derrubada. Dentro, os restauradores encontraram uma pequena caixa de madeira selada com cera. Dentro dela, um manuscrito em papel envelhecido, com o selo da Fundação Domus Silenti, e uma inscrição em latim Memoriae, a memória. O texto curto dizia: "A voz deles constrói muros, a minha constrói ecos. Se lerem isto, saibam, não há morte no que é lembrado." Assinatura: Ferrata. Essa descoberta encerrou qualquer dúvida sobre o destino da freira. Ela sabia que seria apagada e escreveu para sobreviver à própria extinção. O Vaticano recusou-se a comentar a autenticidade do manuscrito, mas o gesto simbólico foi imediato. A capela onde o documento foi encontrado foi interditada para preservação. O mesmo silêncio repetido ao longo das décadas.
Mesmo assim, a história continuou viva. E como em todos os episódios de Silêncio Imposto, a fé encontrou seu próprio modo de falar. Em 2024, durante a madrugada de 29 de setembro, o aniversário da morte do Papa João Paulo I, um fenômeno curioso foi relatado. Os sinos da Basílica de São Pedro tocaram sozinhos às 3h14, o mesmo horário inscrito nos manuscritos de Teresa. Nenhuma explicação foi dada, mas dentro da basílica um segurança afirmou ter ouvido uma voz feminina, suave, dizendo em latim: Memoria non dormiet. A memória não dorme. O relato foi abafado, mas não esquecido. Hoje, mais de 40 anos depois, a figura de Teresa Frassati tornou-se símbolo de resistência espiritual. Nas margens da história oficial, ela representa o conflito eterno entre fé e poder, luz e sombra, verdade e medo. Porque no fim, o que ela escreveu não foi apenas um relato, foi um espelho. Um espelho que ainda hoje reflete o que a Igreja tentou esconder. E há algo de profundamente humano em sua última escolha: falar, mesmo sabendo que seria silenciada. Talvez por isso sua história não morra. Porque, ao contrário dos dogmas, a verdade não precisa ser proclamada, basta ser lembrada. Entre os arquivos ainda há uma última folha, manchada de cera e tinta, com apenas uma frase: quando o ouro e o silêncio se tocarem novamente, saibam, eu ainda escuto. Os investigadores chamam isso de a frase impossível, pois a caligrafia é idêntica à de Teresa, mas o papel foi datado de 1984, anos depois de sua suposta morte. Coincidência? Ou a prova de que a voz que ela prometeu manter viva ainda ecoa, não em som, mas em memória? O Vaticano jamais respondeu, mas talvez nem precise, porque às vezes o silêncio é a confissão mais alta. Teresa Frassati sumiu da história, mas o eco do que ela escreveu continua a atravessar o tempo. E em cada madrugada de 29 de setembro, quando o mundo dorme e o Vaticano se cobre de sombras, alguém jura ouvir o leve som de uma pena riscando o papel e uma voz dizendo baixinho: non tace. Não se cala. Ela sumiu, mas a verdade nunca dormiu.